Imagine comigo que você está no meio de um campo de batalha. O barulho dos gritos, o som metálico das espadas, o cheiro da poeira e da morte. E, de repente, em vez de ouvir apenas um estrondo da guerra, você vê um grupo de homens parando para celebrar a Páscoa e para se circuncidar, para erguer um altar. Parece loucura, não é? Quem teria coragem de parar para adorar no meio da guerra? Mas foi exatamente isso que Israel fez na conquista da Terra Prometida. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, a lealdade suprema, a adoração em zona de guerra. Esse tema é fascinante porque ele expõe uma realidade que atravessa os séculos. A fé verdadeira nunca se molda às circunstâncias, mas sempre redefine as circunstâncias. Jesus mesmo nos ensinou aqui: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas de acordo com a vontade de Deus. Isso está lá em Mateus 6,33. Note uma coisa, ele não disse quando tudo estiver calmo, busque primeiro o reino de Deus. Ele disse para nós buscarmos primeiro em qualquer contexto, até mesmo no campo de batalha da vida. E é isso que o povo de Israel viveu sob a liderança de Josué. Imagine a irracionalidade. Cercados de inimigos, eles pararam para circuncidar homens. O inimigo poderia ter atacado a qualquer momento, mas a prioridade não era a lógica militar, e sim a fidelidade espiritual. Ellen White diz uma frase bem conhecida: a maior necessidade do mundo é a de homens que não se comprem nem se vendam, homens que sejam fiéis e honestos no seu íntimo. Israel estava aprendendo justamente isso. Fidelidade antes da conveniência é o mais importante. E não foi apenas a circuncisão, eles também celebraram a Páscoa. Pense no poder simbólico desse ato no meio da guerra. Eles se lembraram da libertação do Egito, renovaram a memória do sangue do Cordeiro. Era como se eles dissessem: antes de lutar contra os gigantes de Canaã, nós precisamos lembrar que a nossa vitória é do Cordeiro de Deus. É aqui que nós percebemos que a verdadeira adoração, ela não é uma fuga da realidade, mas o combustível para enfrentar a realidade. Bonhoeffer, em plena resistência contra o nazismo, disse: a adoração é o ato mais revolucionário que um cristão pode praticar, porque ela afirma que há um Senhor acima de todos os senhores. Isso é poderosíssimo. Adorar em tempos de guerra é afirmar que Deus ainda governa, mesmo quando tudo parece caótico. Josué também ergueu altares. O altar no meio da conquista era um memorial, um lembrete: não fomos nós que vencemos, foi o Senhor. Quantas vezes nós, em nossas conquistas terrenas e pessoais, esquecemos de levantar altares de gratidão? Vivemos apenas correndo atrás de diplomas, promoções, conquistas financeiras, mas a gente se esquece de parar e adorar. Spurgeon dizia uma coisa muito interessante: se você não tem tempo para Deus, você tem mais ocupações do que Deus planejou para você. Essa frase nos confronta. Quantos de nós, em meio às batalhas da vida, simplesmente não temos tempo para erguer um altar? Mas o que nós vemos em Josué é que o altar, ele vinha antes da vitória plena, antes da terra toda ser conquistada. Era a confissão pública de que tudo vinha de Deus. E então vem algo que ainda é mais curioso. Em Josué 18, quando 7 tribos ainda não tinham recebido sua herança, a prioridade foi montar o tabernáculo. Isso desafia toda a lógica humana. Quem pensaria em montar uma tenda de adoração enquanto ainda há territórios por conquistar? Mas o ensinamento é profundo. A adoração, ela não pode esperar a vida se ajeitar. A adoração precisa ser a base que sustenta a caminhada. Abraham Joshua Heschel, um pensador judeu, ele escreveu o seguinte: o sábado é uma catedral no templo. Essa imagem é belíssima, é porque ela mostra que a adoração é um espaço sagrado que carregamos conosco, mesmo quando o mundo ao nosso redor é hostil. Para Israel, o tabernáculo era esse sinal. Deus está no centro, mesmo quando a terra toda ainda não está totalmente em paz. E o que isso nos diz hoje, no século 21, 2025? Nós também vivemos em uma zona de guerra. Talvez não seja contra cananeus, mas contra pressões da vida, crises familiares, tentações, dúvidas espirituais.
O campo de batalha é a correria do dia a dia, os prazos, as ansiedades, as telas que nos distraem, os medos que nos consomem. E a pergunta é, em meio a esse caos todo, qual é a nossa prioridade? Nós estamos parando para adorar ou nós estamos deixando que as urgências da vida engulam os nossos momentos mais preciosos com Deus? Richard Foster, em seu clássico Celebração da Disciplina, ele disse assim: a adoração é o coração da vida cristã. Ela é a resposta de amor ao Deus que primeiro nos amou. Sem essa adoração, tudo se torna vazio. Sem Cristo, tudo se torna sem sentido. Preste atenção, se Deus não estiver no centro da sua vida, o resto vai perder o sentido. O que você está precisando tirar do centro para colocar Deus? O que você está precisando tirar ou reorganizar na sua vida para colocar Deus como uma prioridade nela? Repare como isso toca na nossa vida prática. O culto da manhã e da noite, o altar da família, a oração antes de dormir, antes de comer, o estudo da Bíblia muitas vezes parecem coisas fora de lugar. Em uma rotina moderna, mas no fundo é isso que dá sentido a tudo. É isso que embasa tudo e o inimigo sabe muito bem disso. É por isso que ele quer nos manter ocupados. Se o diabo não consegue nos fazer pecar, ele vai nos fazer ficar ocupados demais. E isso é muito verdade. Nós vivemos tão correndo atrás de tudo que nós esquecemos de nos lembrar do essencial, da base, da prioridade. Mas quando nós paramos para adorar, é como se disséssemos ao mundo: olha, a minha lealdade não pertence a essas pressões deste século, mas ao Deus que reina sobre todos os séculos. Agora pense, e se você começar a ver os seus momentos de devoção como atos de guerra? E se a sua oração da manhã for a sua espada? E se o seu culto familiar for a fortaleza que protege a sua casa? E se a adoração coletiva na igreja for a proclamação pública de que Jesus é Rei, mesmo em um mundo que insiste em viver como se ele não existisse? A Bíblia nos mostra que é exatamente isso que precisa acontecer, não pela força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor lá em Zacarias 4:6. Nossa vitória ela não vem da estratégia, mas da presença de Deus na nossa vida. Porque no final das contas, a lealdade suprema se revela exatamente aí. Adorar quando parece irracional, confiar quando parece arriscado, louvar quando parece ilógico. E é nesses momentos que Deus mostra o seu poder. Como disse Hudson Taylor, missionário na China, Deus usa homens fracos que confiam em um Deus forte. Essa é a famosa frase, é a famosa chave. Paulo disse, porque quando sou fraco é que sou forte com o poder de Deus. A adoração em zona de guerra não é sobre a nossa coragem, mas sobre a nossa confiança em Deus. Então eu quero te convidar agora a refletir em que áreas da sua vida você tem deixado as urgências colocarem a voz da adoração, calarem a voz da adoração. Que altares você precisa levantar hoje, mesmo em meio à batalha? Talvez seja tempo de você parar de lutar sozinho e começar a lutar de joelhos, porque no fim a verdadeira vitória ela não acontece quando nós conquistamos terras ou títulos, mas quando nós permanecemos fiéis ao que já conquistou a vitória por nós lá na cruz, a Deus. E se essa mensagem falou ao seu coração, eu preciso te pedir uma coisa: compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que a adoração é a arma mais poderosa em meio às batalhas da vida. Deixa também o seu comentário aqui falando: minha lealdade é do Senhor. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque a gente vai continuar mergulhando juntos em temas profundos tanto em Josué quanto no resto da Bíblia, que fortalecem a nossa fé e nos preparam para viver em fidelidade, mesmo em meio às guerras deste mundo. Esse é o meu desejo para a sua vida, assim como eu quero que seja para a minha. Por isso eu quero entregar a nossa vida nas mãos de Deus agora. Topa? Vamos fazer uma oração? Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor luta as nossas batalhas por nós, porque o Senhor transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne e porque o Senhor está presente na nossa vida, mesmo em meio às batalhas. Nos ajude a confiar e entregar para que o Senhor seja o centro de tudo, da nossa adoração, da nossa vida, da nossa existência, que o Senhor esteja no centro, que o Senhor seja o centro. Se há algo em nossa vida que precisamos mudar, que isso seja feito agora. Abençoe essa pessoa que está aqui comigo, que a vida dela seja transformada por Ti. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.
É isso aí, gente. Se inscreve no canal para não perder o próximo e até o próximo vídeo.